como foi aquele dia em si? Primeiro que tu começou a se envolver com 11, 12 anos, né? Isso. E quando houve acontecido, qual idade tu tinha? Tinha 16. Conta pra gente como é que foi aquele dia, antes, né? Até tu chegar lá. Assim, eu trabalhava, entendeu? Eu trabalhava. E isso foi num sábado. Eu trabalhei o dia normal, como rotineiro. Trabalhei, ok. Tu Lá trabalhava em quê? trabalhava na loja de construção. Inclusive fechou hoje. Ele já trabalha com gás agora. É até aqui no Mangabeira, eu acho que muita gente conhece. Era Sandro Construção na época. Entendeu? E eu fui pro meu trabalho. E trabalhei normal. Larguei 5h30. 5h30 da tarde eu larguei. Sendo que esse sábado era o dia de receber, né? Inclusive tinha festa no sábado, era o dia de sair. Era o dia de eu pegar o dinheiro e fazer o que eu queria fazer. Tu sentiu alguma coisa diferente naquele dia? Não, tudo normal pra mim. Literalmente normal. Não senti nada diferente, entendeu? E nenhum tipo de algo que tivesse que te fizesse refletir, algo de estranho, algum aviso, alguma coisa. Teve antes, dias antes. Como foi? Uma semana atrás. Uma semana atrás. Eu tava no local do acontecido. No mesmo local, sentado. Quando passou alguns irmãos evangélicos, eles estavam evangelizando. E tava eu e alguns amigos, entendeu? E quando a gente tava sentado lá, chegaram, boa tarde, nós ouvimos, eles pregaram a palavra de Deus pra gente. E eu tinha um certo respeito com os crentes. Por mais que eu tinha aquele meu jeito duro por trás, principalmente na minha casa, na rua, quando os crentes vinham falar comigo, eu ouvia com atenção, entendeu? Eu deixava eles falar o que eles queriam falar, o que eles queriam mostrar pra mim. E eles falaram, eu ouvi com atenção. Até que eles disseram, vocês querem aceitar Jesus? E eu disse, eu não quero não. Todo mundo disse não. Sendo que eles, fala o seguinte, hoje à noite tem um culto na congregação tal, na rua tal, sabe onde é? É perto de quê? Aí eles me explicaram melhor. Eu disse, sim, eu sei onde é. Vocês aceitam ir lá hoje? A gente vai ver. A gente vai ver. Pronto, tá bom. Aí os irmãos saíram. E eu fiquei com esse convite em minha mente, entendeu? Até que todo mundo for embora e eu Isso era normal de acontecer? Sempre que tu alguns irmãos falavam contigo, não, vai ter culto tal, Não. você tá convidado. Tu Não. sentia isso? Não, eu esqueci. Alguns irmãos saíam, eu esquecia. Mas naquele dia foi diferente. Naquele dia foi diferente. Ficou na minha mente aquele convite, entendeu? Naquele dia ficou na minha mente o irmão dizendo, vamos lá. E eu fiquei. Aí tinha dois amigos próximos. Eu disse, vamos pra igreja hoje à noite, que o irmão chamou a gente. Só por ir mesmo, cara, vamos. Aí o menino, Olhou assim. rapaz, hoje à noite eu tô com um negócio pra fazer. Tinha 5 pessoas ao todo. Nessa hora só tinha 2. Que 3 tinha saído. Aí um disse, eu tenho um negócio pra fazer aí, não vou poder ir não. Aí eu disse, ok, velho, tranquilo. Eu disse, tu, vamos? Aí ele, eu vou contigo. Aí vai só nós dois? Ele, vai só nós dois. Pronto, a gente combinou e foi. Inclusive eu tomei banho, numa ansiedade de ir pra igreja. Eu tomei banho de 6 horas. 6h30 eu tava pronto e disse, olha, tô descendo, vi? Tô descendo pra não chegar cedo. Aí, tá, mais 6h30 ainda. Aí eu disse, mas pra gente chegar lá, não chegar atrasado, cara, vamos logo. Pronto, eu tô terminando de me arrumar, me espera aí na frente de casa. Cheguei lá, era mais ou menos 6h35, a casa dele era próxima da minha. E eu lá sentado lá na frente, olhava a hora assim, bora, hora, ansioso de chegar lá, entendeu? E isso não era normal. Isso não era nada normal. Eu ansioso pra ir pra igreja. O cara que não queria saber nem de Deus, entendeu? Eu tava ansioso pra ir pra igreja. E quando a gente chegou lá no culto, eu ouvi o culto todo. Os irmãos lá, vocês querem aceitar Jesus no final do culto, depois da palavra, depois da ministração? Vocês querem aceitar Jesus, jovens que não são crentes? E a gente ficou de pé. E ele disse, senta só o rapaz que tá com a camisa de tal cor. Sendo que era o outro meu amigo. Pediu pra ele sentar e o outro fica em pé, por gentileza. Aí eu, tá certo, eu fiquei em pé. Aí ele disse, eu tenho algo pra falar pra tu, viu, jovem? E eu fiquei parado, tava parado, fiquei.
Só balancei a cabeça. Aí ele continuou falando. Ele disse, olha, eu não sei por quê. Nem conheço a tua história, nunca te vi. A única coisa que eu sei é que fulano de tal convidaram vocês para vir e vocês aceitaram o convite. E eu tô muito feliz por vocês terem vindo. Muito obrigado por isso e tal. Aí, mas Deus mandou te dizer que Ele não te quer do jeito que tu tá não, vi? Deus mandou me dizer. Eu só ouvindo. E Ele disse, se tu continuar, Deus está dizendo pra mim te dizer que tu não vai muito longe. Que tua mãe tá orando por tu. E eu sei que tu ouve a oração da tua mãe. Como ele ouve, como ele sabe que eu ouço a oração da minha mãe. Entendeu? Eu sei que tu já ouviu a oração da tua mãe. E a oração dela tá fazendo efeito. E por causa disso tu ainda chegou aqui. Entendeu? Por causa disso tu ainda veio até aqui na igreja. E pela oração da tua mãe. Foi que te fez chegar até aqui porque tu... Se tu não tivesse a mãe que tu tem. Se tu não tivesse a mãe que clamava por tu, que clama por tu todos os dias, tu não teria nem chegado aqui hoje. Porque tu poderia não ter aceitado o convite. E eu tenho certeza que o convite do irmão mexeu contigo e te fez vir. E eu ouvindo ele com atenção. E ele continuou falando. Olha, eu quero oferecer novamente aqui para tu e perguntar se tu quer aceitar Jesus. Porque Jesus me disse que ele está te dando uma oportunidade e essa é a última oportunidade. E ele continuou falando e ele disse uma frase que eu guardo na minha mente até hoje. Ele disse, olha, a oportunidade é como água que jorra embaixo da ponte. Que a água quando passa por baixo da ponte ela não volta, né? Passa várias águas, mas ela já passou. Entendesse? Então a oportunidade está sendo como isso, viu? E ele falava com a autoridade de Deus, que quando ele terminou de falar, eu não sei como, mas eu estava com os olhos cheios de lágrimas. E quando ele disse, tu tá chorando, não é por acaso não. Quando eu só entendi que eu tava chorando quando ele falou, tu tá chorando, não é por acaso, entendeu? Tu nem sentiu. Eu nem senti, cara. Eu botei a mão assim no rosto e vi que realmente eu tava chorando. Aí ele continuou falando e disse, tu quer aceitar Jesus, Jesus tá te dando a oportunidade. E eu disse... Isso antes de começar o culto? Isso antes... Não, isso depois do culto. Já no final, entendeu? E eu... E todo mundo olhando pra mim, tudo tenso. E eu disse, depois. Sendo que das outras vezes, quando os irmãos perguntavam se eu queria aceitar Jesus, eu dizia, não, quero não. Já imediato. Imediato. Quero não. Dessa vez foi diferente, eu disse depois. Entendeu? Depois. Porque tudo tinha sido diferente. Durante o tempo todo, entendeu? Ao tanto que eu cheguei a chorar. Sem sentir que eu tava chorando. Eu já tava sentindo a presença de Deus. Entendeu? Deus já tava trabalhando comigo desde aquele momento. Até que nada me fez com que eu aceitasse. E eu fiquei na minha dura, meu coração duro, e não aceitei. Eu voltei pra casa. Aí minha mãe sabia que eu tinha ido pra igreja e disse, como foi lá na igreja? Eu disse, foi bom, mãe, foi bom. Não contei nada pra ela sobre isso, entendeu? Foi bom. Ela tá sabendo que ela tá assistindo. Agora ela tá sabendo. Mas tu gostou? Foi normal. Pronto. Aí segui minha vida do jeito que eu tava vivendo depois desse culto. Deixa eu só comentar uma coisa aqui. Eu percebi que tu falou uma frase dita pelo cara que eu vi uma diferença muito grande. Eu acho que eu nunca ouvi ninguém falar que outra pessoa te deu a oportunidade de tu aceitar e dizer assim, essa é a tua última oportunidade. Eu acho que eu nunca ouvi nenhum tipo de irmão, porque mesmo que você tenha a autoridade de Deus, você dizer pra alguém que você tem a última oportunidade é muito forte. Tá ligado? Tem que estar muito confiante. E se o cara teme a Deus e falar uma frase dessa sem ser só pra tentar convencer o outro, a responsabilidade de falar isso é muito grande, entendeu? Tá ligado? Falar por Deus e falar algo dessa tão tal forma, que Usando o nome de Deus. usando o nome de Deus. É a última do cara. E né, eu também penso assim como você. O camarada tem que ter realmente certeza daquilo que ele tá falando, entendeu? E realmente tem que ser de Deus.
Porque pra chegar a falar isso, com essa total convicção, Deus mandou te dizer que é a tua última vez. Isso foi o que? Numa quinta-feira que tu falou? Foi 2 dias antes? Foi com... Não, uma semana antes. Uma semana, não foi? Isso. Foi uma semana antes. Tinha sido culto festivo, foi no sábado. Que geralmente... No caso, 8 dias, no isso, caso. 8 dias antes. Aí foi quando começou a minha intimidade com Deus, entendeu? De uma certa forma, por mais que eu não tinha aceitado. Ficou, né? Ali, ficou aquela semente, marca. né? A semente ficou, entendeu? Sendo que no outro dia, pra mim, aquilo passou, entendeu? Passou. No outro dia, eu fui fazer a mesma coisa que eu fazia normal. Mas nos outros dias, nos seguintes, depois, tu ficou relembrando aquilo? Relembrava. No dia seguinte, zerou, né? No dia seguinte eu Mas tava... depois tu começou Aí, por exemplo, se foi no sábado, no domingo, curti minha vida normal. Ainda fui na festa, ainda fui ali na praia, tudo certo. Sendo que na segunda, quando o dinheiro acabou, o trabalho começa, Começou a reflexão. aí no trabalho vem a reflexão, né? O que é que eu tô fazendo? Pai, eu me lembrei do culto, me lembrei da palavra que ficou plantada, entendeu? E fiquei, cara, o que é que eu tô fazendo? Só que, mesmo pensando isso, não tomei nenhuma decisão, entendeu? Isso ficou plantado dentro de mim, a palavra ficou plantada dentro de mim, só que eu não tomei nenhuma decisão. E fiquei ali quieto na minha, vivendo o que eu tinha para viver, normal.